Fala pessoal, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo nós vamos falar, né, sobre os ataques absurdos que o padre Lancelotti, ou Ancelotti, mas acho que é Lancelotti, tem sofrido aí pelo movimento golpista, né, ou de certo modo pelo pessoal da extrema direita. Eles voltaram a atacar o padre Júlio Lancelotti, mesmo diante da população, né, de São Paulo, dizendo que é um verdadeiro absurdo, um verdadeiro descalabro essa CPI, essa comissão parlamentar investigativa, e de certo modo querem convocar aí o padre. Nós vamos falar mais sobre essa situação, tá? Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou o Cláudio Pereira, esse é um canal de justiça e política, é muito bom ter você por aqui, na verdade é ótimo, seja muito bem-vindo. Bem, São Paulo é a quarta maior cidade do mundo, eu não sei se você sabe, mas deve ter mais ou menos aí uma noção, e né, sendo a quarta maior cidade do mundo, infelizmente tem também um número significativo de pessoas morando em situações de rua. Só para você ter uma noção, em Belo Horizonte, até um tempo atrás, tinha cerca de 11 mil pessoas morando em situação de rua. Aqui em São Paulo, né, tem mais de 53 mil pessoas morando em situação de rua, tá? E infelizmente a política brasileira atual, ela não, pelo menos da cidade de São Paulo, ela não tem um plano, né, de contingência, um plano de certo modo para poder diminuir essa situação. No estado de São Paulo, para você ter uma noção, tem quase 90 mil pessoas morando em situação de rua. Você fala assim, pô, Cláudio, eu acho que você está enganado. Não, é uma matéria que saiu no site do Globo, né? Falando sobre a situação de moradores, de pessoas que estão em situação de rua, tá? Cidade de São Paulo, de certo modo, São Bernardo do Campo, Franco da Rocha, foi o que deu uma diminuída, mas em resumo, no estado de São Paulo existem mais de quase 90 mil pessoas morando em situação de rua. E por que eu venho falar sobre essa situação? Venho falar sobre essa situação porque ao invés de os vereadores de São Paulo criarem um plano para diminuir essa quantidade de pessoas que estão em situação de rua, não, eles criam pelo menos que esse cara aqui ele tinha que ir para uma CPI, né, de certo modo, ao vivo, para todo mundo chegar e ver a gente fazer alguns questionamentos desse cidadão. Ele simplesmente decidiu utilizar do tempo dele como parlamentar, e aí fica a dica, tá? Você, né, infelizmente teve pessoas que contribuíram com isso. Ele simplesmente decidiu atacar quem? O padre. É isso aí, esse homem aqui é vítima de fortes ataques, tá? E aí o pessoal simplesmente decidiram lá assinar uma CPI para investigar ele. Ou seja, né, não criaram nenhum tipo de nenhum plano de contingência para diminuir esse impacto, de tirar essas pessoas, 53 mil pessoas em situação de rua, passando fome, frio, né? E fome, frio e muitas outras dificuldades. Essas pessoas já perderam lá, já perderam um monte de coisa, já perderam tudo que poderia perder na vida. E aí, ao invés do Estado, que de certo modo tem um braço com esse tipo que poderia ajudar, né? O Estado vinha ajudar, que no caso é a prefeitura, não. Vamos criar uma CPI, uma comissão parlamentar investigativa, né, em especial com foco nesse homem aqui. Esse homem, de certo modo, é ele que ajuda essas pessoas que estão em situação de rua, é ele que leva o sabonete, é ele que, de certo modo, leva a comida, mas espera aí, não, a gente precisa de todo modo, o cara fica ensandecido. De todo modo, eu preciso criar uma CPI. Para quê? Qual o objetivo? Qual o escopo? São Paulo tem quase o estado, né? Quase 90 mil pessoas morando em situação de rua. Não. Preciso criar uma CPI para investigar quem? O padre. Ele está fazendo um papel excepcional, extraordinário, né? Então, se ele, o padre Júlio Lancelotti, está fazendo um papel extraordinário, né? Quem está querendo investigar ele está fazendo qual papel? Tá? Então, você tá aí, criaram essa CPI, como eu já mencionei para você, o líder do governo na Câmara, tá? Fábio Riva, afirma que a CPI, a Comissão Parlamentar Investigativa, não faz nenhuma menção ao padre. Segundo ele, a proposta mira entidades que receberam dinheiro público, tá? Mas, até aí, de um determinado momento, parece, né, um tanto que é interessante, só que na verdade não é. Tá? A coisa ela vai piorando, ela vai complicando aqui, em especial contra o padre Júlio Lancelotti. Tá? Ela vai, porque de certo modo vai chegar um dado momento aqui, você vai acompanhar que ela mira sim, né, o padre, pelo menos, né, tão aí com o objetivo de chamar esse padre, tá? Então é realmente um constrangimento para a população brasileira, em especial para a população paulistana, enfim, para a cidade de São Paulo, essa situação tanto que constrangedora. Todo mundo sabe quem é o padre. E esses caras aí, você sabe quem é, você sabe quem são? Qual o objetivo deles? Tá? Tem um mandato de 4 anos, o padre Júlio Lancelotti tá aí há trocentos anos lutando pelo povo, tá? Então, né, o autor aí desse pedido de CPI, que é o Rubinho Nunes, né, ele tá aí com essa, de certo modo, rixa, né,
Riva destaca ainda que caso a comissão seja criada, os convites para os depoimentos será aprovado por votação. Mas, de certo modo, né, no calar da noite, eles chamam ele lá, chamam o padre. O requerimento não menciona o nome do padre, falou um outro vereador aqui, mas todo mundo sabe, em especial, que tem um outro que está ensandecido em relação na busca pelo padre, pelos moradores de rua, não. Tirar 10% do salário para poder mitigar, diminuir a dor, o sofrimento dessas pessoas que lá estão na rua, embaixo de chuva e de sol, enfim, né? É isso aí, não. Não é esse o objetivo. Não é esse o escopo. Eu não tenho esse escopo. Eu tô muito bem e tal, tô tranquilo. Realmente, é por aí que você mais ou menos tem uma noção de como são essas pessoas que não se importam com o menos favorecido. E o pior de tudo isso, quando você pensa que eles vão fazer alguma coisa, não, padre, peraí, você tá precisando de quanto aí? De R$ 500, 100, 200, sei lá, 1.000? Eu vou tirar um pouco do meu salário? Não. Tem 53 mil pessoas morando em situação de rua. E para poder, né, só para você ter mais ou menos uma noção, 70% das pessoas que estão morando em situação de rua são negras. Essa que é a realidade. Agora, de certo modo, não sabemos se, né, se querem aumentar a dor desse pessoal, né? Seria interessante esse pessoal vir a público e falar abertamente qual é o trabalho de prevenção que eles têm, né, para, de certo modo, diminuir tudo isso. Não tem, né? O trabalho de prevenção que nós estávamos vendo até um tempo atrás era água gelada. Água gelada em cima dessas pessoas que estavam nas calçadas. Câmeras lá de segurança lá nos albergues, não tinha uma placa de identificação chamando essas pessoas, olha, vem pra cá, saiam das ruas, porque, de certo modo, o dinheiro não é do Estado, ele não é investido nisso, é investido em outras coisas. Eu fico assim, sinceramente, faz a gente perder até a fé em algo. É complicado, né? Complicado. Então, estão querendo chamar, de certo modo, o padre Júlio Lancelotti, tá? Tão extremamente aí irritados. Alguns falaram assim, não, nem sabia que ele estava aí, de certo modo, para ser convocado. Você não sabia, você não leu o texto, como é que você vai assinar uma comissão parlamentar investigativa, né, sem saber o conteúdo disso? Vai dizer que foi enganado? Então, de certo modo, se foi enganado, a população, né, de São Paulo, ela corre, de certo modo, ela tem um temor. Porque se está assinando qualquer coisa aí pode complicar a situação da população, como é que fica? Então, das duas, uma. Ou está falando a verdade ou está falando a mentira. Se falar a verdade é complicado porque deixa a cidade de São Paulo, quarta maior cidade do mundo, numa situação extremamente complicada, delicada. Se está falando a mentira, de certo modo é um constrangimento e não tem como uma pessoa que se é representante do povo agir dessa maneira, de modo ensandecido. De todo modo, eu sei que quem fica prejudicado em tudo isso é o padre Júlio Lancelotti, tá? Que é uma situação extremamente complicada. Precisa aí, de certo modo, de 28 votos aí favoráveis para abrir essa comissão parlamentar investigativa. É realmente lamentável, como eu falei para você, o estado de São Paulo a cidade de São Paulo tem 53 mil moradores em situação de rua, situação tanto que complicada, tá? Para ser preciso, 53.188 na época lá que a TV Globo, enfim, de certo modo, buscou todos esses dados, os dados são cadastrados aí no CAD, não existe nenhum tipo de proposta desses vereadores, de certo modo, para mitigar essa situação e atacam, de certo modo, aqueles que querem ajudar. Não fazem nada, de certo modo, para poder ajudar, né? Pelo menos esse é o que eu vejo, tá? E atrapalham dessa maneira, tá? Não existe aí um plano, como eu mencionei para você, não existe uma reserva técnica de vagas, né? Para diminuir a quantidade dessas pessoas que estão nas ruas. Eles não deveriam colocar alguma coisa como proibir, né? Uma regra para proibir de mandar essas pessoas saírem dos abrigos aí sem tomar café. Deveriam diminuir a troca de funcionários, essa que é a verdade, para, de certo modo, aumentar um vínculo, né, dos funcionários ali com aquelas pessoas, para, de certo modo, essas pessoas saírem da situação de rua e voltarem para, né, ter uma convivência melhor. Essas pessoas precisam de dignidade, de amor e de respeito, tá? Até porque já contribuíram, de certo modo, né, de certo modo não contribuíram, com certeza, para a melhora e para a manutenção do Estado. Quem não contribui são esses que, de modo ensandecido, querem a todo custo prejudicar o padre. Poderia fazer uma CPI em outra situação, é bem verdade que é um instrumento, né, constitucional e que tem um objetivo aí, né, de investigativo, né, e de ajudar. Só que nesse caso ela piora e constrange, né, a população, né? Quem nasceu aqui em São Paulo deve estar constrangido por esse momento, e quem, de certo modo, mora aqui há muito tempo fica constrangido também por essa situação. Uma porque
nós muitas vezes não conseguimos, de certo modo, ajudar efetivamente. Aí elegemos, colocamos pessoas com o objetivo de ajudar o menos favorecido, e essas aí, muitas vezes, de certo modo, atrapalham, além de muitas vezes ficarem na inércia, ainda vão perseguir aqueles que ajudam, né? É claro que ninguém aqui é a favor de nenhum tipo de corrupção. Agora, de certo modo, a gente tem que dar uma analisada e ver mais ou menos quem é. Isso aqui é o padre Júlio Lancelotti, reconhecido, o Papa mandou lá fez uma frase lá excepcional, falando que ele, de certo modo, dedicou a vida aos pobres. E essas pessoas que estão atacando o padre Júlio Lancelotti, dedicam a vida a quê? Essa é a pergunta que eu te faço. Obrigado pela presença, pelo moral. Valeu.